Olá, queria compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que é a vida de Jesus, a obra de Jesus e a ordem que Ele deixou para cada um de nós. A vida de Jesus se consiste na sua eternidade, Ele é eterno, sempre existiu. Jesus não veio existir a partir do nascimento em Jerusalém. A Bíblia em João 1, de 1 a 3 diz que Ele é o Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o próprio Deus. Em Hebreus 1:3 diz que ele é o resplendor da glória do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E em Colossenses 1:15 a 17 diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, todos os reinos, todas as potestades, tudo subsiste por meio dele, tudo é por ele. Então Jesus é o Verbo de Deus, a eternidade está contida, estabelecida na pessoa de Jesus. Mas, porém, esse Verbo eterno, esse Jesus eterno se fez carne. Em João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E lá em Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 8, vai dizer para nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Jesus eterno agora se torna homem, assumindo a semelhança da criatura, do ser criado. Como homem, ele andou por toda parte, ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. A palavra em 1 Pedro 2:22 diz que ele não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele, o nosso sumo sacerdote Jesus, em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Portanto, Jesus, ele viveu como homem, mas viveu uma vida irrepreensível, viveu uma vida sem pecado, nos deixando exemplo para nós seguirmos os teus passos, como diz 1 Pedro 2:21. Andando por toda parte, ele fez grandes obras, curou enfermos, libertou cativos, aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Lá no capítulo 10 de Atos, no versículo 38, vai dizer que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele não só viveu uma vida perfeita e irrepreensível, mas ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. E eu sou alguém que fui liberto por Jesus, por consequência daquilo que ele fez e realizou e começou a fazer na vida daqueles discípulos, e essa obra se estende até o dia de hoje. Mas Jesus morreu pelos meus pecados. Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 5, versículo 6, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, não cometeu o pecado e nem conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a morte de Jesus é sacrificial, é redentora, é reconciliadora. Só alguém sem pecado poderia morrer pelos meus pecados e me redimir de toda a impureza e de toda ingratidão e de toda rebeldia que eu herdei de Adão, aquilo que ele nos deixou como herança, como homem carnal, natural dessa terra. Portanto, em Jesus eu me torno nova criatura a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, porque Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Em Atos capítulo 2, versículo 24,
vai dizer que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível fosse ele retido por essa morte. Jesus ressuscitou, Jesus reviveu, Deus o trouxe à vida, libertando ele dos grilhões da morte, do cativeiro que o prendia, que estava prendendo ele naquele lugar, e ele também libertou as pessoas que estavam ali e levou consigo aqueles que estavam aprisionados. No entanto, a palavra que ele diz para um dos ladrões que foram crucificados com ele, quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, a resposta de Jesus foi: hoje você vai estar comigo no paraíso, eu vou te libertar das consequências da morte e do pecado. Aleluias. A palavra de Deus em Romanos 6, ali capítulo 4, vai dizer que fomos sepultados na morte com Cristo por meio do batismo, a fim de que pela sua ressurreição andemos nós em novidade de vida. Então a ressurreição de Jesus é a nossa novidade de vida, é a vida que nós precisamos viver. Jesus, então, depois de ressuscitado, Deus o exaltou. Em Filipenses 2, de 9 a 11, vai dizer que Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Jesus foi exaltado para que nós tivéssemos vitória sobre a carne e sobre o pecado, porque aonde reinava o pecado, aonde imperava o pecado, agora reina o Senhor Jesus, governa o Senhor Jesus, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que governa sobre todas as coisas. E por último, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus voltará. Em Mateus 24:30 vai dizer que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Preparemos então, porque a vinda do Senhor Jesus está muito perto, está muito próxima, que você e eu estejamos preparados para que quando Jesus voltar, ele nos encontre como noiva, preparada, adornada, satisfeita com o noivo, ansiosa para essas bodas eternas. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.